Olá, meu irmão, vamos mais uma vez edificar a nossa vida com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, amados. Convido você para a gente mais uma vez ler a Bíblia Sagrada, aprender sobre ela, ser instruído pelo que ela nos ensina e estar cada vez mais edificando a nossa fé. Eu convido você para a gente hoje estudar, ser instruído em relação a um tema que são temas que faz diferença a gente ter o conhecimento, faz diferença em nossa fé. É importante a gente ter o conhecimento desses temas para não estar agindo errado e não estar se conduzindo errado. Por isso que Deus tem me dado esta direção de estar levando essas instruções a todos vocês, né? São instruções que são importantes e que tem muito significativo em nossas vidas. Então eu quero falar hoje sobre um tema que é um tema que eu creio que pode causar até uma polêmica entre, né, os irmãos. Uns concordam, outros não concordam, outros criticam quando se fala desse tema. Mas eu quero trazer essa explicação para você, essa orientação segundo a Bíblia Sagrada. Porque tudo que nós vivemos em nossa fé tem que ser pautado, alicerçado na Bíblia Sagrada. Nós temos que ter uma vida condizente pela Bíblia, conforme a Bíblia nos instrui a andar. O Senhor disse a Josué: ó Josué, medita nessa lei de dia e de noite, para que tu faça com que andes por ela, para que seja prudente. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O povo de Deus ele tem que estar andando retamente no padrão da palavra. Tem que corrigir a nossa vida pela palavra. Então a nossa vida tem que ser conduzida pela palavra de Deus, que é a regra de fé e prática para todo crente em Jesus Cristo, todo cristão, seguidor de Cristo. Então vamos aqui trazer um assunto, porque existe hoje, irmãos, hoje muitas coisas que estão colocadas no nosso meio cristão, que não é bíblico, que não condiz com a Bíblia, que não está nos preceitos doutrinários dos apóstolos para nós. Porque nós temos, principalmente, a igreja hoje tem que estar alicerçada na direção da doutrina dos apóstolos, apostólicas. É a doutrina apostólica que a igreja deste século presente tem que se conduzir. Aquilo que os apóstolos ensinaram, orientaram, é nesse caminho que a gente deve se conduzir, porque é a direção da palavra de Deus, o qual inspirou esses homens para nos trazer essa instrução. Então eu quero dizer, não se baseie pelo Velho Testamento, por cerimônia, por tradição do Velho Testamento, que o Velho Testamento nós temos que entender uma coisa. Muitas orientações ali foi para Israel. Culto cerimonial, forma de estar na presença de Deus, né? Situações festivas, tudo ali foi para Israel, para o povo judeu, hebraico. Então nós temos que entender isso. Nós, a igreja do Senhor, tem que estar alicerçada na doutrina apostólica. O texto diz isso. Nós temos que estar edificados na doutrina apostólica. Então nossa vida tem que ser conduzida, nosso conceito, nossa forma de culto, nossa forma de se conduzir, as correções da nossa vida espiritual para a igreja tem que estar dentro dos ensinos apostólicos. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Vamos trazer um assunto hoje que o tema é: o que é o movimento pentecostal? Eu quero falar sobre isso, irmãos. Eu quero hoje transmitir para você essa instrução sobre a questão do pentecostalismo, né? Hoje nós temos visto aí divisões no povo de Deus: pentecostal, neopentecostal, tradicional. Vamos falar sobre isso, o que é o pentecostal, o que é ser pentecostalista, né? Pentecoste é uma palavra até que eu me complico para falar. Mas vamos falar sobre essa questão de pentecostal. É normal a gente ver os irmãos dizendo: eu sou pentecostal. Outros dizem: não, eu sou tradicional. Por que essa divisão que nos separa, irmãos? Por que tanta divisão foi criada depois que os apóstolos morreram? Depois que os apóstolos não estavam mais em pessoa na terra para conduzir a igreja? Depois daí a igreja tomou vários caminhos, né? A igreja tomou vários conceitos que dividiu o povo de Deus. Cada um tem um conceito, cada um cria um princípio para estabelecer seu grupo. Por que isso? Hoje nós vemos que há uma divisão entre nós e muitas vezes nós criticamos e julgamos. Ah, fulano não é pentecostal, fulano é tradicional, o irmão é frio. Então vamos entender o que é pentecostal, não é?
esse movimento aí que se denomina aí, muitos grupos, ser pentecostalista, né? Os pentecostais. E eu quero falar para vocês sobre isso. Primeiramente temos que ler o texto, o qual as pessoas que se julgam pentecostais tomam para justificar essa ideia, esse princípio, né? Que é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é onde se denominam pentecostais através desse texto. E vamos ler esse texto aqui e vamos ver o que ele nos diz, para a gente falar sobre isso com seriedade, com muito temor, explicando a você a palavra de Deus, para ensinar o que ela nos ensina, para refutar os ensinos que são errôneos, que são deturpadores da sã doutrina dos apóstolos. Vamos ver aqui o que diz esse texto. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados os apóstolos, né? E foram vistos por eles língua repartida como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Até aqui, irmãos. Eu quero ler para você agora e explicar cada sentido aqui do texto. Cumpriu-se o dia de Pentecoste. Que dia é esse? Que dia foi esse que cumpriu? Dia de Pentecoste. E o que é Pentecoste? Esse dia é um dia em que as pessoas comemoram a festa depois da Páscoa, que é o Pentecoste, ou seja, os 50 dias após a colheita. É os 50 dias festivos que as pessoas comemoram após a colheita. Pentecoste está se referindo a 50 dias, que eram os 50 dias de festa. Cumprindo esse dia, chegando esse dia festivo, dos 50 dias serem festejados do Pentecoste, que quer dizer isso? Primeiro eu chamo a atenção dos irmãos aqui, que Pentecoste não é um movimento, Pentecoste não foi um acontecimento. O Pentecoste é um dia festivo, uma festa tradicional dos judeus. Para aí a gente já entender mais ou menos essa ideia de pentecostal, né? Que não tem nada a ver com o texto aqui. E de repente veio, então, cumpriu-se esse dia, chegou o dia dessa festa. Essa festa era uma festa que reunia muitas pessoas que vinham de todas as nações para Jerusalém, para o templo, para adorar a Deus, para ali prestar sua adoração ao Senhor. E nesse período existiam muitos estrangeiros daquela época em Jerusalém, egípcios, fenícios, várias nações que estavam ali. E diz o texto que houve um mover de Deus, um sobrenatural de Deus ali naquele momento onde os apóstolos estavam. E no lado espiritual, diz assim que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram cada um sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Observe aqui, eu chamo a sua atenção para o versículo 4. Eu chamo a sua atenção para o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, não língua estranha, tá, irmãos? Presta atenção no que o texto está dizendo. Eles começaram a falar em outras línguas que não eram línguas dele, em línguas de outras nações, falando egípcio, falando exemplo, chinês, alemão, brasileiro, falando em outras línguas, não línguas estranhas. E conforme falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia, ou seja, isso foi uma ação de Deus, dando a cada um ali conforme tivesse a capacidade de falar em outras línguas. Por que isso, irmão? Qual foi a finalidade de Deus movendo esse movimento aqui na vida dos irmãos? Como eu disse a você, nesse dia festivo existiam pessoas de várias nações ali, estrangeiros. Naquele tempo não tinha curso de inglês, de francês, não tinha curso de nenhuma outra língua. E esses homens começaram a falar na língua dessas pessoas, essas pessoas ficaram espantados de ver essas pessoas agora, ali os irmãos, os apóstolos, os discípulos que estavam ali, que foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar, um falando alemão, outro chinês, outro holandês, outro brasileiro, outro francês. E o pessoal ficaram espantado de ver esse acontecimento. Eles não tinham curso de inglês, não tinham curso de francês. E começaram a falar. Por quê, irmão? Foi uma ação sobrenatural de Deus nesse dia festivo em que as pessoas estavam ali. Porque Deus queria operar um grande movimento ali
para anunciar o seu Filho Jesus Cristo. Então observamos que esse dia de Pentecoste aqui foi um dia festivo. Pentecoste era um dia de festa, não era um movimento que hoje se denomina um movimento pentecostal. Nesse dia aqui não houve nada disso que a gente se vê hoje acontecer dentro das igrejas por esse movimento. Então eu quero dizer para você, esse texto aqui não tem nada a ver, não dá base para esse movimento pentecostalista, né? Dizer somos pentecostais, aonde cria aqueles movimentos, aquela situação toda. Então quero falar para você sobre isso. Nós vemos aqui, o dia de Pentecoste não tem nada a ver com esse movimento que hoje se cria, está estabelecido dentro da igreja que se diz pentecostal. O dia de Pentecoste é um dia festivo. Então nesse dia estavam os discípulos reunidos, no dia de Pentecoste, cumprindo-se o dia de Pentecoste, chegando o dia festivo dos 50 dias após a colheita. A festa judaica, a festa do povo, para celebrar. Nesse dia, era 50 dias, onde tinha várias pessoas de várias nações que vinham nesse momento para adorar a Deus. Deus enche o povo da graça do Espírito, para os seus discípulos agora não falar língua estranha. Não ficar fazendo aviãozinho, um movimento dentro do meio do povo, não. Mas para falar, comunicar-se. E o povo estava se comunicando na língua estrangeira das outras nações. E o povo agora ficaram espantado de ver aquele povo simples, sem nenhum curso, sem nenhum diploma, falando na sua língua de suas nações. Então o dia de Pentecoste significa isso, um dia em que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo para se comunicar com os estrangeiros na sua língua estrangeira. Não é um dia de movimento, de euforia, como se vê hoje dentro desse movimento que se chama pentecostal. Então quero falar com você hoje, falando para você o que é o movimento pentecostal. Então eu agora vou lhe explicar. Já falei do texto ao qual eles pegam para dar base nisso. E agora eu vou lhe explicar o que é isso, irmão. O movimento pentecostal é uma reação emocional que os irmãos têm, motivada pelo pregador, através de um discurso místico. Deu para entender aí? Esse movimento pentecostal, ele é uma reação emocional, do emocional da pessoa, que é motivada pelo discurso do pregador, que está apto para levar essa euforia à igreja, que leva as pessoas a manifestarem reações, e muitas vezes reações forçadas pelos pregadores. E os pregadores constrangem as pessoas a se movimentar dentro desse movimento. Dê glória, não fique parado, não fique aí calado. Os pregadores ficam forçando os irmãos a poder estar dentro desse movimento. Entram no movimento sem entendimento, o qual chama de pentecostal. Porque na verdade, esse movimento que se vê na igreja não tem nenhum entendimento. Não tem sentido. Para que isso? Então, as pessoas entram nesse movimento sem entendimento. Diferente do dia de Pentecostes, do dia da festa lá, da ação na vida dos apóstolos. Então, esse tal de pentecostalismo, de movimento pentecostal, ele não tem base bíblica, irmãos. Não tem base bíblica. Os apóstolos não falaram sobre isso, Jesus não ensinou sobre isso, e não tem nenhum texto na Bíblia que fale de pentecostalismo. Então, essa palavra não tem base bíblica. Nem esse conceito é bíblico. Os apóstolos nunca ensinaram isso. Esse conceito de pentecostal foi criado pelos homens, foi uma criação que foi estabelecida no meio da igreja dos homens, através dos homens, né? Que infelizmente traz divisão à igreja. Trouxe divisão à igreja. Os irmãos pentecostal julgam e desfaz até dos irmãos tradicional. E aí a gente vê a diferença. Os irmãos tradicional não participam com os pentecostais, segundo eles são pentecostais, porque não concordam com aquele movimento que traz desordem e desorganização no culto. Na verdade é isso, irmão. Eu não sou pentecostal, nem sou tradicional. Eu sou doutrina bíblica. Eu sou seguidor dos princípios bíblicos. Não desses princípios que o homem cria e bota para a igreja viver. Então hoje há essa diferença, irmão. Essa questão de pentecostalismo, os pentecostais julgam os irmãos que não entram nesse movimento. Não é? Esse texto de pentecostalismo nada tem a ver com a Bíblia. Né? Isso foi um movimento criado pelo homem. Porque pentecostal é uma festa, não é um movimento. O Pentecoste que houve foi uma festa e não um movimento. Os pregadores hoje levam as pessoas a entrar nesse movimento. E se você não entrar, meu irmão,
Se você estiver num culto, que segundo dizem ser pentecostal, onde tem aquele movimento, onde tem aquelas euforia, onde tem aquela situação toda dentro do culto, que muitas vezes constrange a pessoa que quer ir adorar a Deus, os pregadores, eles ficam julgando você se você não entra nesse movimento. Né? Os pregadores hoje pentecostais, que se julgam, que se denominam pentecostais, eles hoje nos púlpitos, o que é que eles fazem? Eles fazem atrações para a igreja, levar a igreja à euforia. Eles são personagens que levam a igreja a ser atraída pelo movimento que eles criam lá para a igreja viverem. Então a gente vê os pregadores pentecostais, eles pulam, né? Dão um golpe de karatê, tiram um paletó no púlpito naquela euforia, faz marabalismo, dá chute no ar, correm dentro da igreja, rodopiam, né? Levam a igreja ao euforismo, né? Eles criam tudo isso para a igreja entrar na dele e ir para o euforismo, né? Levam até os irmãos a se constrangerem que não entram nesse movimento. Os irmãos que estão lá nesse movimento, que não entram nisso, que não participam disso, estão lá adorando a Deus em espírito de verdade e muitas vezes estão vigiando. Aí o pregador olha e se incomoda, porque o irmão não está entrando na dele. Aí diz logo, você é frio. Aí fica constrangendo os irmãos, abra sua boca, dê glória, fica forçando os irmãos a dar glória, fica forçando os irmãos a entrar na dele, constrangendo o irmão que está ali de lado. E muitas vezes chega até a mandar o outro irmão bater nele e dizer, dê glória, abra sua boca, diga a seu irmão isso constrange a igreja, o povo de Deus que quer adorar. Esse movimento ele traz desordem no culto. Esse movimento é um movimento que não é bíblico, irmãos. Esse movimento pentecostal, por isso que hoje a gente vê tanta meninice dentro da igreja. Estava assistindo um vídeo um tempo desse aí, que o púlpito estava cheio de vassoura, e os irmãos lá tudo arrodeando, e o pastor caía em cima da vassoura, e outro cortava aviãozinho. Não sei que unção era aquela. Eu acho que era a unção do varre-varre, para jogar, não sei qual é o lixo fora, porque isso é um movimento sem entendimento, mas são pentecostais. E a gente vê os irmãos na igreja, quando está nesse movimento, a igreja fica, um grita do lado, o outro grita do outro, um sai cortando o laço, o outro sai fazendo aviãozinho. Irmãos, que absurdo. Estava num culto um tempo desse, na igreja, e estava a irmã lá, para um lado e para o outro, desse movimento pentecostal, e a irmã terminou batendo numa coluna que estava dentro da igreja. É perigo isso, irmãos. Isso não tem sentido, isso não tem nenhum conceito bíblico, irmão. Os apóstolos não ensinaram isso, não viveram isso. Mas as pessoas se julgam pentecostais e querem viver esse movimento dentro da igreja. E a gente vê as pessoas pegando na mão de outra e rodando dentro da igreja e balançando. Isso é um movimento pentecostal. Eles são do fogo, eles dizem. E se você não entrar nessa, você é criticado. Eles dizem palavras, os pregadores que estão lá no púlpito pregando e vivendo esse movimento, eles constrangem a nós que queremos cultuar a Deus em espírito e em verdade, porque a adoração é em espírito e em verdade. Ela não é emocional da carne, ela é de dentro, ela flui de dentro, no nosso ser interior para adorar a Deus. E os pregadores que vivem isso, eles nos constrangem. Tinha um pregador muito famoso aí, que é o pastor Marco Feliciano, que ele chamava os irmãos de sorveteriano, desfazendo dos irmãos da presbiteriana, que não vivem esse movimento. Você já deve ter visto, eu já fui para um show, né? Que não é pregação, não era pregação, irmão. Eu já fui para um show de Marco Feliciano aqui no centro de convenções. E ele lá, eu vi ele dizer isso. Você que está aí parado, você é uma geladeira, abra sua boca, crente sorveteriano, dê glória. Quer dizer, irmão, forçando, constrangendo, desfazendo dos irmãos, irmão. Isso aí era uma indireta para os irmãos da presbiteriana. Então isso não existe. Jesus nunca fez isso, os apóstolos nunca ensinou isso. Isso não é bíblico, esse movimento. E principalmente esse comportamento que se tem dentro das igrejas, principalmente pelos pregadores, que ficam com os seus movimentos emocionalistas e querendo emocionar a igreja, e a igreja, por não ter o conhecimento da palavra, vai nesses emocional, machucando os irmãos muitas vezes. E eu cheguei até uma vez a ser constrangido também, irmão. Eu estava num culto, e um pregador desse movimento pentecostal ficou constrangido, ficou preocupado comigo, porque eu não estava entrando no movimento que ele queria. Onde estava na tribuna lá, todos os líderes, eu estava também presente. E esse pastor, que era um pastor, pregando a palavra nesse momento, e ele entrou nesse movimento, começou a dar gritinho, dar chuto, e começou a mandar a igreja ficar na euforia. Mas eu não entrei, fiquei lá em oração, adorando a Deus e pedindo a Deus que desse sabedoria à igreja. E esse pastor se incomodou comigo. Sabe o que ele disse, irmãos? Ele veio com uma indireta que até dá para rir. Ele disse,
Você que está parado aí, dê lugar a Deus. Deus quer operar na sua vida, como se Deus não estivesse na minha vida operando. E eu sabia que era para mim aquela palavra, porque eu não estava entrando na dele. E ele preocupado, ele começou a querer me constranger. Dê lugar a Deus, abra a boca, dê glória. Participe, não julgue não, não fique perguntando o que é não. Entre no movimento. E eu só lá, conversando com Deus e prudente. Aí ele disse uma palavra que faz até, eu acho que você pode até rir agora. Ele disse, água parada da dengue, se mova. Porque eu estava parado, não estava no movimento, dançando, nem marchando, nem rodando as mãos, nem dando aviãozinho. E ele se preocupou comigo, porque eu não estava entrando na dele. E é o que acontece, irmãos. Muitos pregadores que estão nesse movimento, ele olha os irmãos que não estão e já começa a atirar a palavra nos irmãos para querer constranger os irmãos. E começa a dizer aos irmãos, não julgue não, entre no movimento, dê glória. Abra a boca para Deus te encher, como se o homem só está cheio se ele abrir a boca gritando glória, glória. Não é dessa forma que o homem é cheio do Espírito. Então esse movimento é um movimento que ele descontextualiza a verdadeira igreja, o culto, o comportamento dos irmãos dentro da igreja. Descontextualiza o verdadeiro princípio do culto, esse movimento. É um movimento, irmãos, que entrou. Hoje tem igrejas renomeadas, pastores de fama, vivendo esse movimento. E os irmãos estão vivendo, porque os irmãos hoje não seguem mais a Bíblia, seguem os pastores, porque acreditam mais no que os pastores ensinam do que o que a Bíblia ensina. Eles não têm mais a capacidade de julgar o que o pastor está dizendo com a palavra. Nós devemos ser crentes como os crentes de Bereia. Era Paulo pregando, irmãos. O apóstolo Paulo pregando, mas os crentes foram examinar a palavra, se Paulo estava condizente à palavra. E hoje muita gente não quer mais saber se a palavra diz ou não. O pastor falou, está falado. Tem muita gente hoje que está sendo guiado pelo pastor e não pela palavra de Deus. Porque o pastor é um homem sujeito a erro. E tem muitos aí que estão errando, ensinando você a se desviar do Senhor pelos caminhos que estão orientando a você a andar. Então esse movimento pentecostal, esses pregadores que hoje surgiram aí, os pregadores de fogo, como dizem, né, irmão? É um movimento que não tem base bíblica, esse movimento. Eles usam os textos, como nós lemos aqui, para querer justificar, porque o texto do dia de Pentecostes não tem nada a ver, não tem nenhum conceito, não tem nenhuma ligação com esse movimento pentecostal que hoje se vive. E se você não dá glória, eles usam um texto lá em Atos, que Herodes não deu glória e morreu. E eles começam a dizer, olha irmão, se você não der glória, vai morrer que nem Herodes. Dê glória, abre a sua boca e dê glória. Mas a glória que Herodes não deu a Deus ali, não foi glória de boca não, glória a Deus não, irmão. Foi porque Herodes tinha um costume de se vestir com as suas vestes reais e ir para ali, para a sua tribuna, e o povo começava a adorar ele como se fosse um Deus. E ele recebia essa adoração. Ele se orgulhou disso e se exaltou recebendo essa adoração. E como ele não atribuiu a adoração ao único Deus, ele foi morto. Deus agiu naquele momento ali, daquela forma, com um propósito principal ali, de mostrar às pessoas que com Deus não se deve brincar. Mas não foi porque Herodes não deu glória, gritando glória, 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 não, irmão. O texto não diz isso não. Então as pessoas usam esses textos. Os irmãos, por não conhecer a palavra, por não estudar a palavra, por não ter interesse, não ter amor pela palavra, estão sendo presa fácil desses homens com vã subtileza, ensinando doutrinas que são malditas, ensinando fábulas, desviando você da verdadeira direção de Deus, tirando você da adoração a Deus. Cuidado, irmãos. Esse movimento pentecostal é um movimento que as pessoas criam as suas ideias e colocam para o povo vir. As pessoas dizem, olha, se você não der glória, a bênção não vai descer. Se você não der glória, você não vai ter vitória. Se você não der glória, você não vai ter a presença de Deus. Dê glória para Deus encher sua vida. Dê glória para você receber a bênção. E não é assim que a gente recebe a bênção. Não é estar dentro da igreja gritando glória, 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 glória. Porque não é assim que se glorifica a Deus, não. Se glorifica a Deus com a vida, com o comportamento. Se glorifica a Deus atribuindo a Ele tudo que Ele fez. Se glorifica a Deus dando a Ele toda a honra que é devida de tudo que se tem nessa terra maravilhoso. Isso é glorificar a Deus. Mas os pregadores pentecostais, eles querem ver você num culto entrando na deles. Porque se você estiver dando glória, você está na dele. Se você não estiver dando glória, incomoda ele. Então tem pessoas que vão ao culto, irmãos, desses pentecostais, muitos não voltam mais. Sabe por quê? Tem gente que vai ao culto e não volta mais porque diz, aquele povo é doido, não vou não para ali não. Dizem isso mesmo, aquele povo é doido.
Que culto doido, um grita de um lado, um grita do outro, os irmãos saem pela igreja gritando, o pregador está no púlpito, sai do púlpito, vai para o meio da igreja, fica cortando o laço, levanta a pessoa. Isso não é pregar a palavra não, irmão. Os apóstolos não ensinaram isso não. Esse movimento não é um movimento do espírito, é um movimento do emocional do homem. Esse tal de pentecostalismo. Porque púlpito é lugar de reverência, o pregador tem que estar ali concentrado na palavra. Deus vai falar com cada um ali, mas na palavra dele. Não com esse movimento que distrai o povo da palavra. Esse movimento é uma sutileza de Satanás, irmão. Para distrair a igreja do Senhor da palavra de Deus. Infelizmente, muitos estão sendo distraídos da palavra do Senhor. Vivendo esse movimento e esquecendo a direção da palavra. Então, por causa desse movimento pentecostal, tem muita gente que não vai à igreja, irmão. Já vi pessoa que disse, vou para ali nada, ali é uma zoada, é um barulho, os crentes gritam mais do que prega, a gente não entende nada. E é verdade, irmão. É verdade. Muitas vezes vão pregar, fala mais língua estranha do que prega. E Paulo disse assim, eu prefiro falar 5 palavras no meu entendimento do que 10 em línguas estranhas. Porque ninguém entende, irmão. E Paulo diz, olha irmãos, se alguém entrar no meio de vós e você estiver falando língua estranha e não vão me chamar de louco, vou chamar vocês de louco, com razão. Porque eu não vou entender nada. Mas se entrarem na igreja e ver vocês profetizando, irmão, vão glorificar a Deus. Por que vão glorificar a Deus? Porque vão entender, Deus vai falar o seu coração, através da palavra, Deus fala o coração do povo, da igreja. Paulo diz isso, irmão. Paulo diz isso lá na sua carta aos Coríntios, capítulo 14. Você pode analisar isso. Paulo falando sobre isso. Paulo falando sobre essa questão. E alguém diz assim, mas vão chamar a gente de louco porque está escrito que a gente vai ser chamado de louco por causa do evangelho. E o texto não diz isso. O texto, outra coisa que dizem errado, por não examinar as escrituras. Foi o que Jesus disse, por não examinar as escrituras e não conhecer o poder de Deus, é por isso que o povo erra. O povo está padecendo por falta do conhecimento, Deus disse. Jesus disse lá em Oséias, capítulo 3, versículo 6. O povo está errante aí por não examinar as escrituras. O povo de Deus dentro da igreja estão vivendo totalmente conceitos fora do padrão da palavra de Deus. E alguém chega a dizer assim, não, mas a gente vai ser chamado de louco por causa do evangelho. É por isso. Agora louco, irmão, porque está gritando? Louco porque está fazendo barulho? Está sendo chamado de louco porque está tendo atitude de louco. Isso não é atitude consciente, não, irmão. Jesus não mandou ninguém gritar, não, irmão. Jesus não mandou ninguém fazer barulho, não. Por isso que hoje nós perdemos, muitas portas se fecharam para a gente nos hospitais, nos lugares públicos. Sabe por que não se pode pregar mais a palavra, irmãos? Por causa da falta de sabedoria dos irmãos. Gritando, fazendo zoada, falando língua estranha, num lugar que é prudente ficar calado, ter silêncio. Irmão que ia para hospitais, irmãs que vai para hospitais, fica andando lá, fazendo aviãozinho, fica fazendo um movimento, cortando laço, incomodando o silêncio dos doentes. Por isso que não é o diabo não, irmão. É a falta de sabedoria que nós temos. É a falta de pastores para instruir o povo, para o povo ir fazer a obra de Deus. Essa é a maior decadência da igreja. A falta de pastores para instruir o povo. E isso Deus repreendeu os pastores lá em Israel, que não estava mais instruindo o povo na palavra. O povo estava se perdendo por falta de conhecimento. A culpa era dos pastores, que não estavam instruindo o povo na palavra de Deus. Pode ler isso lá em Oséias capítulo 3, versículo 6. Deus fala sobre isso. Deus contesta, Deus repreende os sacerdotes que não estavam mais ensinando a ciência da palavra de Deus ao povo. Hoje acontece a mesma coisa. E hoje nos ônibus é proibido pregar nos ônibus. Porque eu mesmo já presenciei, irmão. Pregar a palavra é explicar, é ensinar, irmão. Não é gritar não. Não é fazer movimento não. Não é viver aquele espiritualismo emocional não. Eu vi o irmão no ônibus que eu quase que eu repreendia o irmão. O irmão gritando, falando alto e com a expressão de raiva, como se fosse a autoridade de Deus. Não é a autoridade de Deus não, irmão. A autoridade de Deus não é o homem falar ignorantemente, não é o homem falar eufórico, não é o homem dar grito. A autoridade de Deus é você ser humilde e simples de coração, mas ser um homem cheio da presença de Deus para falar a palavra dele sem temer a nada. Ser humilde e manso de coração. Paulo diz a Timóteo, tem que ser moderado, tem que ter paciência para ensinar os contradizentes da fé. Então nós temos que compreender isso. Saia desse conceito pentecostalista. Você tem que ir para o culto, você tem que dar glória, você tem que gritar. E eu vi os irmãos pregando no ônibus dessa forma. E eu vi o rosto das pessoas
não estavam recebendo a palavra, estavam ignorando aquilo ali, estavam chateados com o irmão não teve sabedoria de perceber isso. Porque nós, quando estivermos pregando a palavra, todo pregador tem que estar observando como os seus ouvintes estão recebendo a sua palavra, a palavra de Deus que você está pregando. É uma sabedoria do pregador. Ele tem que ver como as pessoas estão recebendo. Ele tem que ver se as pessoas estão ignorando ou não. Ele tem que saber, irmão, tem que ter sabedoria. Manejar bem a palavra de Deus. Então hoje se perdeu muitas portas, se fecharam, se perdeu muita oportunidade por causa dos irmãos pentecostais que acham que o poder de Deus é estar vivendo esse emocionalismo. E o poder de Deus não é isso. A Bíblia não ensina isso. Então, irmãos, dizem assim, mas é loucura, vamos nos chamar de louco por causa do Evangelho. O texto não diz isso, irmão. Eu vou ler para você, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Não está dizendo que vamos ser chamados de louco pela palavra. Está dizendo que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Por que é loucura? Porque fala de céu, fala de vida eterna, fala de promessas eternas que são maravilhosas. E o ímpio, quando ouvir isso, vai achar louco. Por exemplo, você já viu alguém dizer como é que pode alguém ir para o céu? Eles acham isso uma loucura, a gente dizer que vai para o céu. O texto está dizendo isso e não que a gente vai ser chamado de doido pelo nosso comportamento. Os irmãos pentecostais são chamados de doidos pelo comportamento que tem, irmão. Não me julgue não, irmão. Estou aqui falando a palavra, estou dentro da palavra. Ah, mas se seu pastor disser, não, esse movimento é de Deus, é poder de Deus, ignore. Então você fique crendo no seu pastor, que eu creio na palavra de Deus. Vai ler a palavra. A palavra não ensina nenhum movimento pentecostal, nenhum conceito pentecostal. A palavra ensina o homem a ser puro, ser humilde, ser prudente em andar em santidade, guardando a palavra. O poder de Deus está nos frutos do Espírito. Quem é cheio do fruto do Espírito, aí sim o poder de Deus está mostrando aí. Não é cheio de movimento, cheio dessas coisas. Porque esses pastores, eles transmitem ódio nos cultos quando estão ministrando e quando alguém contraria eles. Não tem o poder de Deus aí, irmão. Esses movimenteiros que estão aí, lutando karatê, dando aviãozinho, dando chute, dando grito de karatê no púlpito. Gritando. Desculpa aí eu fazer essa expressão, mas é a verdade, queridos. É tempo do povo de Deus se levantar para pregar a palavra, não para o mundo mais. É tempo de Deus enviar Jeremias para pregar contra a igreja, contra o povo de Israel, contra a forma de viver, contra a forma de se proceder. É tempo de Deus levantar Isaías para pregar contra o povo de Israel, pelos cultos que estão fazendo solene, só de tradição, mecanismo, cultos somente mecânico, que não levam o homem a adorar a Deus. Deus tem levantado nesses últimos dias pregadores ousados para confrontar a igreja que está andando errada contra a palavra de Deus. Não importa se você é um pastor, evangelista, é um irmão. A palavra de Deus é a maior autoridade, é para repreender qualquer pessoa, seja ela quem for. Não é eu, é a palavra que está aqui lhe repreendendo, meu irmão. Nós não devemos reverenciar pastores. Nós não devemos temer a pastores. Nós não devemos estar submissos a pastores, irmãos. A Bíblia manda honrar os pastores, mas a Bíblia não manda adorar eles não e submeter-se a eles não, irmão. Os irmãos estão hoje sendo guiados pelo que os pastores dizem, porque acham que a palavra do pastor vai abençoar ele. Acham que a palavra do pastor vai dar segurança a ele. Mas é a palavra de Deus, irmão, que te garante a bênção, que te protege da maldição e que te dá a segurança. Essa palavra não está exclusiva com o pastor, não. Essa palavra Deus deu ao alcance de todos nós. O pastor é apenas um homem que tem o compromisso de liderar um grupo ensinando, instruindo na palavra. E se ele não faz isso, temos que estar consciente para repreendê-lo diante de todos, irmãos, com a palavra de Deus. Paulo diz, repreende aqueles que não se portam bem. Nós devemos observar se os homens que estão lá nos púlpitos estão pregando conceitos que condizem com a palavra de Deus. Nós não estamos aqui colocando ninguém contra pastor. Não deixe os pastores criar esse psicológico na sua cabeça, dizendo que você é rebelde, que você vai pagar o preço, porque está se levantando. Não. A Bíblia nos ensina a honrar e obedecer às autoridades constituídas por Deus. Seja vereador, seja presidente, seja pastor, que é um líder espiritual. Mas quando esses homens não estão dentro da palavra, a Bíblia nos autoriza a não obedecer. Porque os 3 jovens da fornalha foram para a fornalha, sabe por quê? Porque não obedeceram um edito do rei, que era uma autoridade. Porque esse edito do rei estava fora da palavra de Deus. Escuta uma coisa, irmão.
Os apóstolos foram proibidos de pregar a palavra de Deus. Sabe por quem? Pelos sacerdotes que eram para ser respeitados. Mas eles não obedeceram. Eles antes obedeceram a Deus. Eles disseram, Pedro diz, julgai vós se é obedecer aos homens ou antes é obedecer a Deus. Leia isso lá em Atos capítulo 4 e capítulo 5. Você vai ver isso. É porque os irmãos não estão voltados para a palavra. Os irmãos estão presos pelo que diz os pastores, que são homens falhos, que julgam segundo o seu conceito e não a palavra. Muitos colocando a sua forma de achar como doutrina para as pessoas viverem. Cuidado, meus irmãos, em nome de Jesus. Então, esse movimento pentecostal que se denomina aí, que está aí dentro das igrejas, não é um movimento bíblico, não é uma doutrina apostólica, não é uma coisa que os apóstolos orientaram. Saia desse movimento, não entre nessa caminhada. Que Jesus abra os teus olhos, que você tenha o desejo, o amor, a necessidade de buscar o conhecimento da palavra de Deus. Leia a Bíblia, irmãos. Conheça a vontade de Deus. Sabe por que a Bíblia está ao alcance de todas as pessoas? Para que todos possam ter o conhecimento diretamente de Deus. Para que você não esteja julgado, subjugado pelo homem. Porque se fosse só como era antigamente, só os padres tinham a liberdade de ler a Bíblia, então só eles tinham o conhecimento de Deus e a gente ficava sem saber qual era a direção verdadeira, tinha que ir por eles. Mas hoje não, irmão, hoje não. Hoje a igreja do Senhor não está submissa a um sacerdote, não, porque o sumo sacerdote Jesus Cristo, o pastor da nossa ovelha, ele nos deu conhecer a sua palavra e todos têm a palavra de Deus ao seu alcance. Leia a palavra, não fique deixando a sua vida ser conduzida pelo que o homem diz lá. Ame seu pastor, respeite seu pastor, honre seu pastor, mas submeta-se a Deus pela palavra dele, conheça a palavra de Deus. E se o seu pastor estiver dentro da palavra, ore a Deus para abençoá-lo cada vez mais e ele ficar dentro da palavra. Mas se o seu pastor estiver ali conduzindo por conceitos contrários à palavra, não aceite esse conceito. Ore a Deus para fazer com que o seu pastor caia em si e volte para a palavra. A sua salvação depende de você. Não é o pastor que vai dar conta de você. É você que vai dar conta de si a Deus. Romanos 14, 12. Portanto, leia a palavra. A palavra está ao seu alcance. Porque hoje tem muita heresia nos púlpitos pregando. Esse movimento pentecostal é um movimento que não é bíblico. É um movimento que entristece, que divide, que separa. A igreja do Senhor hoje está dividida, irmão, por causa desses movimentos criados pelos homens. E a gente vê hoje, igreja A não se combina com a C, igreja C não se combina com a B, os irmãos julgam os outros, os irmãos dizem que os outros são frios, dizem que os outros não têm o poder de Deus, e aí começa, essa igreja é a igreja que vai para o céu? Não é essa igreja que vai para o céu. A igreja que vai para o céu, ela vive numa só doutrina, seguindo um só Espírito e uma só direção, que é a da palavra de Deus. A igreja que vai para o céu, ela vive unânime. Ela não tem divisão, ela não tem separação, ela é unida. Os apóstolos estavam unânimes em oração, num só propósito. E a gente hoje é dividido, irmãos. É triste o que eu vou dizer, mas é a verdade. Assembleanos, batistas, se convertam. Os irmãos que estão lá dentro, se convertam a Jesus. Saiam das denominações, saiam do jugo dos pastores, se convertam a Jesus. Porque é triste a gente saber que os líderes da Assembleia de Deus não permitem que os irmãos se comuniquem com os da Batista. É triste saber que os líderes da Batista colocam regra impondo aos irmãos para não ter comunicação com outros irmãos. Isso está acontecendo, isso é fatos. Isso é triste. Arrependei-vos enquanto é tempo, irmãos. Jesus está voltando, essa igreja não vai subir não. Essa igreja dividida, não. Porque a igreja de Cristo é um corpo e o corpo tem que estar unido em concordância. Se estiver separado, não pode estar indo ao céu ao encontro do Senhor. Portanto, é triste saber disso, irmãos. Olha, irmãos, 3 irmãos da Batista foram cultuar na Assembleia. E na hora da apresentação, o irmão chegou e disse, olha, vou apresentar vocês agora, não digam que é da Batista não. Isso é um absurdo, é ou não é, irmãos? Por quê, irmãos? Os irmãos das Assembleias são orientados a não se comunicar, não ir para o culto, a não participar de eventos como o da Batista. Por quê, irmãos? Só eles são a igreja verdadeira de Deus? Então essa divisão não pode acontecer mais. Você, meu irmão, desperte para isso. Não deixe ser subjugado pelo líder que está na frente, determinando para você isso. Isso não é levando ninguém à rebelião.
é despertando você para o conhecimento da palavra de Deus e para você viver o amor verdadeiro que Cristo quer que nós vivamos, pois diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é só os irmãos da Assembleia, entre os da Assembleia não. É os irmãos que professam a fé, dependente de denominação, que estão em todos os lugares do mundo. Essa semana eu fiquei triste, pois eu soube que fui chamado a pregar em determinado lugar e o irmão veio me dizer, triste, que eu não poderia ir, porque o pastor disse que eu não poderia pregar porque eu não estava dentro da congregação. Eu não estava sendo um membro dali daquela igreja e eu não poderia pregar por causa disso. Que é isso, irmão? Se eu fosse um herege, um herético, se eu fosse um pagão, que tivesse com conceitos pagãos, aí tudo bem, irmão, concordo. Mas todos conhecem aqui quem é o evangelista Wellington Ramos. Sabe o que eu prego, é isso que eu estou pregando para você, é isso que eu prego, é a palavra de Deus. E eu não me importei com isso porque eu estou com a minha mente madura. Disse, irmão, não se preocupe não. Os irmãos estão vendo o absurdo da situação que os líderes estão criando sobre a igreja do Senhor. Estão dominando sobre o povo do Senhor, determinando tudo que o povo deve viver. O líder não é para se intrometer na vida pessoal dos seus liderados. Ele é para instruir a palavra, irmão, para orientar. Se um irmão está conduzindo errado, aí sim. Mas privar. Irmãos, vamos sair desse sistema religioso que faz de você um religioso como os fariseus eram. Seja um crente, seja um cristão, seja um discípulo de Cristo e viver a fé verdadeira segundo a doutrina apostólica pela qual nós podemos se conduzir bem para a glória de Deus. Conheça o que os apóstolos ensinaram. Analise e examine a doutrina apostólica para a sua vida estar conduzida por ela. Forma de culto, forma de viver, forma de proceder, como ser cheio do Espírito Santo. Os apóstolos nos ensinaram isso nas suas cartas. Portanto, saia deste movimento pentecostal. Saia desse emocionalismo. Onde as pessoas dizem, eu sou do pra, eu sou do reteté, eu sou do fogo, eu sou pentecostal, eu sou de Cristo, eu sou da razão, eu sou do entendimento, eu sou da sã doutrina, eu sou apostólico, eu sou seguidor de Cristo que ando pela palavra. Eu sou guiado pelo Espírito Santo, não para viver esse movimento, mas para andar com prudência, para Deus ser glorificado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu, evangelista Wellington Ramos, desejo a você que Deus abra os teus olhos espirituais, te dê o conhecimento e toque o teu coração para conhecer a verdade. E que é tempo de despertar a igreja, sair desse sistema religioso, sair desse domínio dos líderes religiosos e se curvar à palavra de Deus. Jesus disse, bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra do Senhor. E que Deus te abençoe agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.